Fala, minha família! Ó, um vídeo bombástico, tá? Terá Pablo Marçal participará de um jantar na casa do Ricardo Salles, tá ok? Inclusive tem até um vídeo no canal aí falando que possivelmente o Ricardo Salles será o secretário da Prefeitura de São Paulo, junto com o Pablo Marçal. Então, eles irão fazer um jantar e quem é que é convidado para esse jantar? Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós vamos ouvir esse vídeo aqui, vamos trazer todas as informações e também o desabafo também do Ricardo Salles também, né? E vamos assistir o vídeo aí, vamos acompanhar, vamos ver o que ele fala nesse vídeo. Vamos lá. O presidente do PRTB de Pablo Marçal, Leonardo Avalanche, convidou o governador Tarcísio Gomes de Freitas e o presidente Jair Bolsonaro a se filiarem ao partido. A proposta foi feita publicamente na noite desta segunda-feira, 30, em Guarulhos. Na cidade, Pablo Marçal, Bolsonaro e Tarcísio estão apoiando o mesmo candidato a prefeito Jorge Wilson do Republicanos. Na reta final da campanha, o deputado federal Ricardo Salles prepara para esta terça-feira um jantar em sua casa com Pablo Marçal e mais de 100 empresários de diferentes setores. Caramba. Já o deputado federal Pastor Marcos Feliciano, do Partido Liberal, declarou apoio a Pablo Marçal e mandou algumas indiretas a Silas Malafaia, que não para de atacar o candidato à prefeitura de São Paulo. O PL está no governo do Lula também. Desculpa, você pega a lista dos deputados do PL, tem uns 10 ou 15 ali que votam com o PT sistematicamente. Desculpa, se alguém tiver que ser direita nesse país, ou para ser direita ter que apoiar o Ricardo Nunes, acabou a direita nesse país. É o fim da picada isso. É ridículo alguém, para ser de direita, ter que apoiar o Nunes. Nunes é ícone do que na direita? De nada, zero. E o Valdemar, então, pior ainda. Nós temos aqui uma candidatura representada pela candidatura do seu xerife, que ela tem por trás Jair Bolsonaro, Tarcísio e agora Pablo Marçal. Então, os três ícones da direita juntos. Então, Guarulhos hoje marcou essa posição e fica aqui aberto o convite para o presidente nacional do PRTB, o nosso presidente da República, né, o Jair Bolsonaro. Vim para o partido, está de porta aberta para te receber, né? Receber também o nosso governador Tarcísio, que está tendo já comentou que algumas vezes quer sair ali do Republicano. Então o PRTB pode ser esse partido. Já estamos unindo a direita num só propósito, uma só convicção, um só objetivo, que é o povo de Deus unido para transformar uma nação. Então fica o meu convite aberto. Tentador, hein? Essa proposta, hein? Para os demais parlamentares da direita. Venham para o PRTB, vamos juntos construir o maior partido do Brasil. Sempre defendi meus pensamentos e a minha crença com toda a minha força. Eu já apanhei literalmente para defender o nosso pensamento. Que discurso, hein, cara? Você sabe disso. Desabafo eu já dei também. provas da minha lealdade e fidelidade. E eu sei que seria 1000 vezes mais cômodo para mim ficar calado nesse momento do que falar o que eu vou falar aqui. Mas eu não sou covarde. Caramba aí. Eu já sofri injustiças e sei como é ruim não ter ninguém do nosso lado. Estou com algumas perguntas entaladas aqui na garganta. Nós vamos eleger um prefeito ou consagrarmos um pastor de igreja aqui em São Paulo? Pergunto isso porque a fé e a forma de crer em Deus de um candidato está sendo questionada. A fé de Pablo Marçal. Por que cobra um posicionamento sobre impeachment de um ministro do STF de um candidato, mas não cobra o mesmo dos outros candidatos? Falo isso porque só um candidato é cobrado. Pablo Marçal. Por que atacam um candidato com discurso conservador e não atacam um candidato do partido de extrema esquerda, que é a personificação de tudo aquilo que nós, cristãos conservadores, condenamos? Mas atacam Pablo Marçal. Pablo Marçal. Eu peço, portanto, aos meus amigos, políticos e religiosos, a quem sempre dediquei minha lealdade, sempre mostrei minha fidelidade e a quem sempre dei o meu respeito, que nesse momento respeitem a minha opinião. Não é justo ver a imprensa esquerdista destilar ódio contra Pablo Marçal e ficar quieto. Não é justo ver a máquina pública ser usada para destruir a reputação de quem não tem nem tempo de defender e a gente ficar quieto. Não é justo ver Pablo ser atacado e ficar calado. Não é justo. Eu sou amigo do Pablo há muito tempo. Não é justo eu ficar calado. Eu não sou covarde. Portanto, eu repito aqui a palavra de um homem muito sábio que Deus sabe o quanto eu respeito. Eu sou aliado, mas não sou alienado. Eu sou livre para pensar e apoiar quem o meu coração desejar. E eu espero que me respeitem por isso. É a democracia.
Sabe, eu estou político há 4 mandatos, sem apoio de nenhuma grande denominação. Sempre fui eu, minha família, meus pouquíssimos amigos, o carinho de milhares de irmãos do estado de São Paulo e a bondade do meu Deus que me deu esses mandatos. Eu já fui injustiçado, fui caluniado, fui perseguido, e sofri até violência física. E sempre amarguei, ao lado destes que eu citei aqui, as dores e as lutas. Os grandes sempre ficaram calados. Então, eu sinto o que você está sentindo, Pablo. E como político paulista, Pablo, eu te admiro. E como pastor evangélico, eu oro por você e pela sua família e por tudo aquilo que Deus tem te dado, porque eu imagino quão grande já está sendo a retaliação e o que vem pela frente. Então a minha oração está com você, Pablo, para que Deus te dê força para você cumprir a sua missão. E mesmo respeitando quem pensa diferente, eu, como eleitor paulista, voto em você, Pablo. Que Deus abençoe a todos. O PL está no governo do Lula também. Desculpa, você pega a lista dos deputados do PL, tem uns 10 ou 15 ali que votam com o PT sistematicamente, que tem cargo no governo, tem cargo na Codevasf, tem cargo na Caixa Econômica Federal. Que negócio é esse? Desculpa, eu não estou aqui para defender o Kassab, mas não dá para você dizer assim, não, o PL é o partido genuinamente da direita. Tá cheio de gente com relação com o PT ali, meu filho. Eu estava lá ontem, deputado federal do PL. Velho. E os caras têm cargo no governo, votam com o governo, estão unha e carne com o governo. Pega a votação dos caras na ala valdemarista do PL, praticamente tudo governo. Que negócio é esse? É mentira isso. Olha aqui nas prefeituras do estado de São Paulo, eu acabei de rodar o estado de São Paulo aqui, fui em várias cidades, um monte de quilo de cidades no interior do estado de São Paulo, cujo candidato do PL fez o L, era Bolsonaro não, ele nunca. E o cara tá lá no PL tirando foto. Aliás, ao contrário. Deputados da ala valdemarista, tanto estaduais quanto federais, induzindo o presidente Bolsonaro a tirar foto com um candidato que só porque está no 22, agora quer o voto da direita verde e amarelo. Mas que palhaçada é essa? É ridículo. A quantidade de oportunista que está lá dentro. Aí os caras atacam, eu vi aqui os comentários do Rodrigo, comigo, com o Gaia, com o Nicolas. Você traiu, você não sei quem traiu o Bolsonaro, porque discorda de opinião. Desculpa, você pode ter uma discordância de opinião, mas continua sendo apoiador, continua sendo, porque sempre foi. Né? Eu vejo uns perfis fakes aí, uns nomes fantasia, umas caras esquisitas e tal, criticando, né? Como se fosse uma grande... Escuta aqui, moçada, Rodrigo Constantino, eu, Gaia, Nicolas e vários outros, estamos lá, em primeiro lugar das nossas redes, com o nosso nome, não é com o nome fantasia, carinha de boneco, orelha de búfalo, nada disso. Segundo, quando essa turminha não tinha nem pelo no saco ainda, eu já era ministro do Bolsonaro e estava lá junto com ele, tomando processo junto com ele, apanhando junto com ele na mídia nacional, na mídia internacional. Vem me dizer que a gente é grupo de traíra porque não apoia o Nunes? Desculpa, se alguém tiver que ser direita nesse país, ou para ser direita tem que apoiar o Ricardo Nunes, acabou a direita nesse país. É o fim da picada isso. É ridículo alguém, para ser de direita, tem que apoiar o Nunes. Nunes é ícone do que na direita? De nada, zero. Né? E o Valdemar, então, pior ainda. Totalmente ligado aos governos. O Valdemar vai com o governo da vez. A ala ligada a ele, que eram os deputados, eu repito aqui, os maquinistas, que são os caras que gostam de máquina, a ligada a ele, estão tudo pendurado no saco do governo do Lula. Estão lá votando, pega as votações, não é nenhum segredo. Pega as votações. Você vê os deputados da ala do Valdemar do PL, tudo lá, com o governo, com o governo, com o governo, com o governo. Romário no Senado, com o governo. Aliás, essa campanha do negócio da assinatura do impeachment começa pelos caras do PL. Cadê o Romário? Por que não foi expulso do partido ainda? Tá. Não, veja, é um negócio inacreditável, essa falsidade que foi criada, como se para ser de direita no Brasil tem que ser apoiador do Nunes e da ala valdemarista do PL. Tenha certa paciência, é ridículo. Então é isso aí, pessoal. Esse é o final do vídeo. Vamos ver até quando vai chegar isso, né? Essa treta aí, né? E vamos ver. A gente vai saber mesmo ter a conclusão disso tudo, isso terminar depois do dia 6. Depois do dia 6, aí a gente vai ver os próximos capítulos, né? Mas espero muito que o Bolsonaro atenda esse convite. Seria muito interessante ver lá o Bolsonaro lá junto, né? Nesse jantar que eles estão fazendo, né? Então, valeu, pessoal. Até a próxima.